Graça e paz aos queridos irmãos e amigos inscritos no nosso canal. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em paz e crendo no que a palavra de Deus tem reservado para nós a cada dia. Hoje daremos mais uma vez sequência ao assunto sobre a preocupação. E desta feita, a gente vai dando sequência falando sobre a experiência própria da vida e dentro desse contexto de rejeite a preocupação e viva em paz. Precisamos entender, E além de entender, colocar isso em evidência na nossa vida, a fim de que nós possamos, dentro dos preceitos de Deus, desfrutar de todos os benefícios do Senhor, o nosso Deus, que também é o nosso Pai. E hoje, com a graça de Deus, se Ele assim nos permitir concluir este vídeo de hoje, traremos aos irmãos algumas questões sobre o contexto da vida, o que é a vida, não é? E dentro desse contexto, a vida nunca é como a vida nunca é como a água que flui continuamente suave no rio, né? Ela não é, porque a vida às vezes para. A água do rio não para, ela continua. Embora todos nós gostaríamos que assim fosse, que a nossa vida não parasse, que a nossa vida não terminasse, que a nossa vida não tivesse nenhum impedimento. Mas os impedimentos que surgem na vida do homem, na minha vida, seja na sua vida, na vida de quem for, esses impedimentos surgem justamente em decorrência do estilo de vida adotado pelo homem ou pelas consequências de seus atos. Não é? A Bíblia é bem clara quando diz de que se queixa o homem. Queixe-se de seus próprios pecados. Então, diante disso, vem uma pergunta. O que é a vida, né? O que é a vida? E a gente vai conferir na palavra de Deus o que Jesus disse, o que era a vida. Vamos lá para Mateus 6 e 25. A gente vai ler o texto sagrado e teremos a resposta do nosso Salvador, do Salvador deste mundo, e entenderemos um pouco mais o real sentido da vida. Mateus, capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Então a gente só tem um corpo, e às vezes a gente tem dentro do guarda-roupa tantas roupas, morremos e não conseguimos usar nenhuma. Eu mesmo, quando compro uma roupa, eu não guardo ela para usar depois, eu uso ela logo, porque eu não sei se amanhã estarei ou não vivo para desfrutar daquele bem adquirido. Certo? Então eu procuro usufruir tudo no mesmo momento que eu adquiro, seja o que for. Comida, roupa, sapato. Se bem que eu tenho isso em pequena quantidade, e você vai até perceber pelos vídeos que eu sempre uso normalmente as mesmas camisas, as mesmas roupas, porque eu tenho pouca roupa, é uma coisa que eu não me preocupo muito com isso. Porque não tem o que se preocupar, a gente não deve viver para aparecer, querer se autopromover. Nós devemos viver para
glorificar a Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 31. Pois bem, então Jesus nos ensina que a vida não é mais do que a comida, ter o que comer e ter uma roupa para vestir. Isso é o que Jesus nos ensina. Tendo comida, estando vestido, você pode viver, pode desenrolar, pode fazer crescer as coisas que você deseja possuir. Não coloque os carros na frente dos bois. Entenda que dentro do contexto desse capítulo 6 de Mateus, a prioridade não é ter ou ser, mas a prioridade é o reino de Deus. E quando a gente coloca o reino de Deus dentro da nossa vida como prioridade, as coisas que a gente precisa, elas vão sendo acrescidas gradativamente. Deus traz as realizações até nós. Quem sabe um dia eu posso fazer um vídeo para contar a vocês só os milagres que Deus tem feito em minha vida. Milagre de provisão, milagre de cura, de livramento, coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida, que eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tantos milagres, né? Milagres que eu não esperava quando eu estava desenganado em relação até mesmo a manter-se, como fazer, mesmo tendo recursos a receber, mas os recursos já estando comprometidos para pagar. Então, se o dinheiro está comprometido para pagar, não ficou nada para mim, estava comprometido para pagar. E a palavra do crente é sim, sim, não, não, e a gente não deve descumprir aquilo que foi acordado por uma necessidade que possa surgir. A gente tem que assumir o compromisso, honrando a palavra para não trazer vergonha ao evangelho, e Deus tratará das outras coisas. E assim Deus tem feito. Deus tem feito milagres. Então, a vida ela não é como a água de um rio que ela flui continuamente. A vida, ela muitas vezes ela é interrompida por várias questões. E que na maioria delas, elas podem surgir, aparecer de forma repentina, ou podem aparecer em consequência de atos, de atitudes, de comportamentos que nós tivermos no decorrer, no desenrolar do nosso modo de vida. A palavra de Deus diz que o homem vai colher o que ele plantar. O modo de vida dele vai trazer a ele consequências não muito satisfatórias. Então, bom é viver a vida que Deus tem para mim e para você. E diante desse fato, da questão que a vida não é mais do que o alimento e mais do que as vestes, no mesmo capítulo 6 de Mateus, no verso 19, Jesus ele nos orienta, ele nos ensina: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam, escavam e roubam. Então, o ensinamento de Jesus é que nós trabalhemos por aquilo que a gente precisa, não é? E não fiquemos preocupados em reter bens materiais. Porque quando a gente retém muitos bens materiais, a gente traz problemas para as futuras gerações, para os filhos e para os netos. Quantos pais que quando morrem, quando partem, deixam filhos divididos, famílias divididas dos seus próprios filhos, irmão contra irmã e assim sucessivamente, pela briga, pela partilha dos bens, porque normalmente não são partilhas amigáveis, porque eles brigam por coisas que vão continuar nesta vida e não vai levar para a eternidade. Então, o conselho de Jesus é que nós consigamos ou desenvolvemos um modo de vida que a gente viva desfrutando daquilo que Deus nos dá
sem se preocupar em amontoar, porque quando a gente amontoa, quando a gente junta, a gente tem o hábito de divulgar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e isso atrai os marginais, os ladrões, as pessoas mal intencionadas que querem raptar, tirar aquilo que você conquistou, que Deus lhe deu. Então, a recomendação de Jesus é que nós não acumulemos tesouros. Porque quando a gente acumula tesouro, a gente também corre o risco de colocar o coração no tesouro. E Jesus diz, aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E o nosso maior, melhor, eterno, sublime, glorioso, magnífico, excelente, razão, motivo que nós temos é Deus, é Jesus. Não tem outra coisa melhor para que nós possamos valorizar, priorizar, dignificar, como o apóstolo Paulo diz, no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele diz que nós devemos andar de forma digna da vocação com a qual nós fomos chamados. Então precisamos dignificar o nome de Deus em nossa vida. Isso sim é viver. Vida abundante. Está relatado isso também no Salmo 73. Eu recomendo a você, leia o Salmo 73 todinho. Anote aí na sua Bíblia, na sua agenda, ler o Salmo 73, lendo, refletindo em cada texto que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus nos recomenda não ajuntarmos tesouros. Não colocar, não trabalhar, não se matar, não é? Para juntar coisas que vão ficar, que vão passar. No vídeo passado nós falamos sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 2, onde Salomão diz que odiou a vida depois de tantas conquistas. Porque ele percebeu que toda a riqueza dele, todos os bens, tudo que ele fez, tudo que realizou, era vaidade, aflição de espírito e não tinha para quem deixar que a sua obra desse continuidade. Tanto que seus filhos ficaram, mas não deram continuidade à obra de seu pai, Salomão. Pois bem, quando a gente analisa esse texto, o versículo 19 do capítulo 6 de Mateus, a gente percebe essa palavra ferrugem, no grego, ela tem um sentido, eu vou descrever para você, eu não me lembro agora a palavra em grego, mas eu lembro do significado dela. Ela vem de uma palavra genérica do grego, que indica diversos agentes que desgastam coisas de valor. E não é só objetos de metal, não. Então a palavra grega, ela nos dá a entender que o ferrugem, no sentido original, indica que tem um agente, um personagem, um ser, não sei se um micróbio, uma bactéria, um vírus ou um ser espiritual, que destrói, consome tudo aquilo que nós ajuntamos. Não é? E a recomendação é, mas ajuntai, versículo 20. Ajuntai, porém, tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, nem os ladrões roubam ou arrombam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a recomendação é que nós ajuntemos tesouro nos céus, aonde Deus está, aonde Deus habita. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, vamos lá, carta do apóstolo Pedro. Veja aí, carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5
até o verso 8, capítulo 1, verso 5 ao verso 8. Veja a recomendação que o apóstolo nos dá, a fim de que nós possamos desenvolver, progredir, crescer espiritualmente. E assim nós acumularmos lá na eternidade, lá onde está a glória de Deus, tesouros espirituais. Diz o texto sagrado: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade. A bondade, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Pois, se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos empregar diligência à nossa fé, a fim de que a nossa fé em Deus, ela possa se desenvolver dentro dos princípios espirituais. Porque não é toda a fé que está alicerçada, balizada nos princípios espirituais. Existe a fé natural, que é uma coisa que você já nasce, é um tipo que você já nasce com ela, não é? E existe a fé que é produzida em nós pela ação do Espírito Santo. E essa fé, ela deve ser trabalhada. E quando nós trabalhamos a nossa fé, nós aprimoramos a nossa vida com Deus. O apóstolo Judas, vamos lá para o livro de Judas, ele nos ensina, Judas, ele diz, no versículo 3, livro de Judas, versículo 3, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. E essa fé foi produzida em nós, pelo Espírito Santo, na ministração da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo agiu, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, que o Espírito Santo nos convenceu, que o Espírito Santo trouxe luz, e que quando nós cremos no que ele nos trouxe, nós recebemos o selo do Espírito Santo, e este selo que nós recebemos faz com que a nossa fé, que foi gerada pela ação do próprio Espírito Santo, ela precisa ser desenvolvida. Uma fé estruturada, uma fé equilibrada, uma fé baseada nos princípios da palavra. Não é? Então a gente precisa olhar o que Pedro está dizendo, o que Judas está dizendo e o que Tiago também diz. No capítulo 2 do livro de Tiago, vamos lá, Tiago capítulo 2, quando ele fala da fé e das obras. No versículo 14 até o versículo 18, quando o apóstolo faz assim um paralelo entre obras sem fé e fé com obras. Porque a verdadeira fé em Deus, ela nos dá o sentido exato de vida, no sentido de viver em obras e no sentido de fazer obras em Deus. Capítulo 2, verso 10 da carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia diz que ele nos preparou e preparou as obras para as quais nós pudéssemos andar nelas. Então, quando a gente olha dentro do contexto desse assunto que nós estamos falando,
A gente precisa entender que os tesouros espirituais, eles serão desenvolvidos em nós ajuntaremos riquezas nos céus quando nós desenvolvemos as características do céu em nós. É tanto que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É tanto que a palavra nascer de novo, lá em 3 de João, significa nascer de cima, lá de cima. Então, quando realmente alguém é nascido de Deus, ele é nascido de cima. E quem é nascido de Deus de cima, ele prioriza aquilo que está no coração de Deus e que é trazido ao nosso coração pela ação do Espírito Santo. Ninguém, nenhum ser humano na terra, jamais glorifica, reconhece, dignifica a pessoa de Deus, se não convencido e ministrado pelo Espírito Santo. O exemplo disso é 1 Coríntios 12:3, ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito de Deus. O outro exemplo é em Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas diziam ser ele. E uns dizia Jeremias, João Batista ou alguns dos profetas. Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para Pedro que bem-aventurado era ele, porque quem revelou a ele não foi nem a carne nem o sangue. Porque as coisas de Deus não partem de nós próprios. Nós não temos a capacidade de ir diretamente a Deus. Nós só vamos a Deus pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, se o Espírito Santo não agir em mim, em você ou em qualquer outra vida, não tem como nós absolvermos, aprendermos algo de Deus. Porque é o Espírito Santo que ministra sobre nós. Na época do dilúvio, o Espírito Santo saiu temporariamente da atividade, porque diz o texto lá de Gênesis 6, e não contenderá ou não permanecerá o meu espírito contendendo com o homem, porquanto ele é carnal. E a palavra é bem clara lá em Romanos 8, que aquele que anda na carne não agrada a Deus, porque a inclinação da carne é morte e a inclinação do espírito é vida. Então, por isso que quando Jesus nos adverte a não ajuntarmos tesouro na terra, mas sim tesouro no céu, ele está falando de uma dinâmica espiritual que vem de cima para baixo, se nós que estamos aqui embaixo permitirmos que o Espírito Santo nos conduza. E as conduções do Espírito Santo é fazer com que nós sejamos dinâmicos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, porque o Evangelho é poder. A palavra poder é dínamos no grego. Então, o cristão convertido, apaixonado, amante de Deus, voltado para Deus, adorador verdadeiramente, ele tem uma vida espiritual dinâmica. Ele pode estar onde estiver. Ele honra a Deus. Ele glorifica a Deus. Ele dignifica a pessoa de Deus. Como eu disse há minutos atrás, que o Evangelho verdadeiro, ele faz com que nós nos conduzamos de forma digna da vocação que nós fomos chamados. E como nós lemos em 2 Pedro, a diligência da nossa fé vai produzir em nós uma dinâmica espiritual. Uma dinâmica espiritual. E essa dinâmica, no capítulo 1 de 2 Pedro, o verso 8, ele diz:
Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, desocupados, negligentes, com demência espiritual, nem infrutíferos. Não deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. No versículo 9 ele diz: aquele, porém, em quem não há essas coisas, é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Então, a dinâmica espiritual é que ela é uma coisa que você tem fé. Se você tem fé, você vai buscar conhecimento. Se você vai buscar conhecimento de Deus, o meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento de Deus. Então, se você vai buscar o conhecimento de Deus, automaticamente você vai produzir santidade, você vai produzir reverência, você vai produzir frutos espirituais, conforme Paulo diz no capítulo 5, versos 22 de Gálatas, você vai produzir o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele nos leva a viver uma vida de santificação. Porque o fruto do Espírito Santo é o reflexo da santidade de Deus em nosso ser. Você pode ter todas as manifestações de dons e talentos, porque os dons espirituais e os talentos espirituais foram dados à igreja para que ela seja edificada. Mas o fruto do Espírito é que traz a verdadeira santidade de Deus a nós. E sem o fruto do Espírito Santo, nós não adentraremos de forma alguma na eternidade com Deus. Por isso é necessário que a gente entenda, irmãos, que dentro da questão da experiência da própria vida, com relação à preocupação, nós precisamos entender que a nossa vida não é como um rio corrente. Ela vai ter obstáculos, mas esses obstáculos surgem não é porque Deus coloca, é a gente que faz. Porque se nós descansarmos realmente no que o texto diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O texto não diz que ele cuidará, o texto diz porque ele tem cuidado de vós. Então a gente precisa descansar no que o texto diz, no que a palavra diz, porque a palavra ela foi inspirada por Deus pelo seu Espírito. Então é Deus falando comigo, falando com você, falando conosco através da palavra. Descanse seu coração, deixe sua vida correr de acordo com a palavra. Se você está doente, eu não estou dizendo que você se acomode com a doença. Trate da doença. Se Jesus lhe curar, amém. A gente vai ver a glória de Deus aqui. Mas se Jesus não lhe curar, você vai ver a glória de Deus lá. De todo jeito e de todas as formas você ganha, você não perde. Crente não perde, crente só ganha. Se Jesus curar, a igreja é edificada, o mundo sabe da manifestação do poder de Deus. E se Jesus não lhe curar, você vai entrar na eternidade e vai ver a glória de Deus. De todo jeito você vai ganhar. Então descanse. Desfrute do bem de Deus na sua vida. Tire a preocupação, viva em paz, viva bem, viva feliz, desfrute do poder de Deus no vosso coração, no vosso desenvolver, no vosso crescimento. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Porque a Ele seja a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade. Porque nada trouxemos e nada levaremos. E a gente só pode fazer ou ter alguma coisa se Deus assim nos permitir. Para que você, após assistir esse vídeo, possa meditar, refletir. Eu vou deixar 2 capítulos da Bíblia indicados para que você leia. Leia o Salmo 73 todinho e leia o capítulo 8
do livro de Deuteronômio, todinho. Leia, medite, analise e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Recife, Pernambuco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.